E aí, então, a gente começa a fazer o teste da catalase, né? Todos esses testes que nós vamos fazer hoje são testes ditos testes bioquímicos, né? Então, eles têm alguma relação com condições da bioquímica, do metabolismo das bactérias, né? Esses testes, a gente comentou deles lá na aula teórica, né? Falamos sobre a importância do teste bioquímico. E geralmente eles são feitos em baterias, né? Eu não faço um teste bioquímico só, né? A gente quando faz, normalmente faz vários ao mesmo tempo, para daí a gente tendo noção de que tipo de bactéria nós temos ali, né? Então, por exemplo, para a diferenciação normalmente de estafilococcus e de streptococcus, todos esses testes aqui, eles são feitos, né? Além de que também a gente tem lá, para para as enterobactérias, né, da família Enterobacteriaceae, que a gente falou, também esses testes ajudam no processo de triagem, direcionando a gente para o processo de diagnóstico, né? Então, para começar, a gente vem aqui, ó, para quem está aberto aí, né, na página inicial do laboratório virtual, né? Vocês vêm aí na página inicial, onde tem esse welcome aí, né? E aqui, ó, a gente vem em Biochemical Tests, né? Ou testes bioquímicos em português. Aqui, ó, vai aparecer a opção para vocês de teste de catalase, teste de coagulase, teste de oxidase, teste o rápido Strep-A teste, né, que é um teste para detecção de streptococcus do grupo A, tá? Teste de aglutinação em látex e um gonocheck, né, um teste de detecção de gonococos, tá? De Neisseria. Então, os que nós vamos fazer são esses 4 primeiros, a começar pelo teste da catalase. Estou indo devagar, qualquer coisa vocês pedem aí que eu paro, tá? Se precisarem, pode ligar também o microfone de vocês aí. Então, primeiro, a gente vai falar sobre o teste catalase. Então, a gente vai aqui, ó, Biochemical Tests, catalase teste. Quando você clica aí, vai abrir essa página que está aqui aparecendo para mim. Todo mundo chegou até aqui? Diga, Stephanie. Não consegue ver o quê? Stephanie? Então vamos lá, de novo, ó. Você entra aqui, ó, a gente vai fazer primeiro o teste da catalase. A gente vai fazer 4. Catalase, oxidase, coagulase e o Rapid Strep Test. Tá? O primeiro a gente vem aqui, ó, Biochemical Tests e vamos escolher primeiro esse aqui, ó, Catalase Test. Tá? Entrando em Catalase Teste, vai abrir essa página aqui que está aparecendo. Tá todo mundo nessa página? Beleza. Ó, aqui tem um texto. Eu vou pôr o texto em português para a gente ler exatamente o que está aparecendo aí para vocês na tela. Ó, é esse texto aqui. Opa, cadê? Aqui, ó. Então, olha só para sintonizar vocês. O teste de catalase é utilizado para diferenciar estafilococcus, que são catalase positivos, dos streptococcus. A gente falou disso lá na aula teórica, né? A enzima catalase é produzida por bactérias que respiram ou que usam oxigênio e as protege dos subprodutos tóxicos do metabolismo do oxigênio. Então, durante o metabolismo aeróbio, as bactérias produzem umas substâncias que são chamadas de peróxidos. Tá? O que são esses peróxidos? São moléculas que causam o que a gente chama de estresse oxidativo. É o que acontece, por exemplo, quando
durante o processo de envelhecimento, né, que as células vão morrendo, vão perdendo elasticidade e tudo mais. Então, nesses casos, essa oxidação vai matando as células gradativamente. Então, em função disso, todo mundo que usa oxigênio para metabolização precisa produzir catalase na tentativa de reduzir a formação desses peróxidos e, consequentemente, não sofrerem com algum grau de intoxicação ou algum dano celular, tá? Então, é para isso que serve a catalase. No caso das bactérias que são positivas para a catalase, né, aqui a gente usa muito para diferenciar estáfilo de estrépito, né, mas é feito para quase todas as amostras durante o processo de análise microbiológica, né, para diagnóstico de bactérias. Então, aqueles que são bactérias positivas, elas normalmente são aeróbias ou anaeróbios facultativos, ou seja, aquelas que preferem a aerobiose e que eventualmente podem participar de forma não aeróbia, né? E aí, olha só, embora todos tenham a capacidade de usar respirando oxigênio como um aceitador de elétrons, as bactérias que são negativas podem ser anaeróbios ou anaeróbios facultativos que apenas fermentam e não usam o oxigênio, porque o problema é justamente durante o processo de metabolização celular utilizando oxigênio, que daí durante alguns processos existe a formação de peróxidos, né? Então aquelas que não fermentam, aquelas que usam com frequência esse problema, mecanismos fermentativos, acabam não produzindo catalase, ou não necessitando da produção de catalase. Beleza. Sabendo disso, para que serve e o que é o teste de catalase, a gente vai lá começar o nosso teste. Então, para começar, para abrir o laboratório virtual, a gente vai clicar aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Click to open the module. Do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, né? A gente vai clicar aqui em cima de módulo e vai abrir a página do laboratório. Vou esperar um pouquinho, porque pode ser que demore um pouco mais aí para vocês. Certo? Tá todo mundo comigo? Podemos seguir ou não? Então, beleza. Olha só, vou voltar aqui aquele PDF que eu passei para vocês. Ó. Aqui embaixo, se vocês olharem aqui, ó, tem o passo a passo exatamente do que tem que ser feito no laboratório. Então, olha só, vou voltar aqui. Aqui está em inglês, né, mas tem a descrição do teste, né, falando exatamente o que a gente acabou de ver ali, né, o passo a passo do que tem que ser feito, né, e aí tem aqui, ó, mostrando, né, se você clicar em cada um dos passos, o que é que tem que ser feito, certo? Então, olha só, vou colocar aqui para vocês. Ó, primeiro pinga uma gota de peróxido, depois vai lá e pega um pedacinho ou uma amostra da minha colônia, né? Depois coloca essa bactéria no peróxido, mistura ela bem ali, né? E eu vou ver se está formando bolhas, ó. Vou começar de novo aqui o vídeo. Quando coloca, ó, vocês vão ver que vai começar a borbulhar, tá vendo lá, borbulhando? Então, eu já consigo dar o resultado, né? Pego essa lâmina, o palitinho, né? O que a gente usa para misturar, guardo isso num lixo infectante, né? Isso é importante, não é descartar em qualquer lixo, tá? É um palitinho que a gente usa, geralmente ou ele é de papel ou ele é de madeira, da estéreo. Aí, Ronaldo, você clica primeiro no 1, depois no 2, depois no 3, depois no 4, como que é essa ordem? Olha só, o que eu estou fazendo? Eu vim aqui, ó, em Steps, tá? Vem Steps, que é o passo a passo. Aí eu vim aqui, ó, cliquei no 1 primeiro.
só para ver o que tem que fazer. A primeira coisa é pingar o peróxido na lâmina. Esses steps vão mostrar exatamente esse passo a passo que eu coloquei aqui, ó, o Sérgio. Isso que está aqui no PDF que eu mandei para vocês, ó, vou destacar aqui de novo. Isso daqui é o que eu estou mostrando ali para vocês, tá? Então, só para mostrar para vocês como é que a gente faz. Então, ó, se vocês quiserem, depois na casa de vocês, né, ir vendo o passo a passo. Então, primeiro, pinga lá o peróxido, né? Depois, eu pego uma colônia isolada, né, lá de dentro da placa, certo? A gente vai fazer isso agora, eu já mostro para vocês de novo, certo? Depois que eu pego, eu misturo isso com aquele meu material que está na lâmina e dou o diagnóstico. Nesse caso aí, se borbulhou, é positivo. Se não borbulhou, negativo. Pego esse palitinho, jogo no lixo infectante e pego a minha lâmina e coloco num pérfuro cortante. Tá? Então aqui, ó, se você clicar no 1 vai abrir o passo 1, se clicar no 2 vai abrir o passo 2, se clicar no 3 vai abrir o passo 3 e por aí vai, tá? A gente vai fazer isso agora junto, fica mais fácil de fazer, beleza? Então, ó, vou entrar no laboratório aqui. O que a gente tem aqui? Né? Então, vamos supor, o Sérgio está trabalhando lá no laboratório de microbiologia clínica, né? E caiu na mão dele executar testes de catalase para 2 amostras que chegaram lá, né? Lembrem-se, os testes bioquímicos, eles só vão poder ser feitos se a gente já tem uma cultura pura, tá? Então, é importante a gente lembrar lá atrás. Por isso que a gente vem, primeiro fez GRAM, fez o repique. Por quê? Para fazer os testes bioquímicos, eu preciso de cultura pura, tá? Aqui, ó, as 2 culturas já estão com o nomezinho, mas vocês vão partir do pressuposto que a gente não conheceria a amostra, tá? Aqui já está falando que é Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes. A gente sabe o que pode esperar desses testes, né? Aqui do nosso lado direito tem um descarte, né? Então é recomendável, sempre que a gente vai trabalhar com qualquer material infectante e que a gente não pode esterilizar depois, né? Por exemplo, lá quando a gente falou de repique, a gente botava a alça lá no fogo, né? Isso daqui vai ser de plástico, ou vai ser de papel, ou vai ser de madeirinha, né? Então eu não posso reutilizar isso aqui de novo, certo? Então sempre que eu for trabalhar com esse tipo de material e que causa um risco de contaminação, eu preciso trabalhar com um lixo biológico do lado. Nesse lugar, nesse cestinho de lixo biológico, eu só posso jogar aqui dentro aquilo que não é perfurocortante, né? Quem trabalha em farmácia, hospital, etc., já viu que tem caixinhas lá específico para vidro, para lâminas de bisturi, para agulhas, né? Esse tipo de coisa que é perfurante ou cortante, né? Nesse caso aqui, ó, o nosso pérfuro cortante é essa caixinha que está aí quadradinha em cima, certo? Nesse caso aqui, fazendo esses testes bioquímicos, o nosso laboratório pede que a gente deixe tudo organizadinho. Não vou largar o negócio tudo na bancada, né? Então, o que for de pérfuro cortante eu tenho que descartar aqui dentro. O que não for, eu descarto no meu copinho aqui de amostra biológica, tá? De lixo infectante. Beleza. Então, vamos lá. Fizemos já o processo de isolamento da bactéria que eu estou querendo estudar, né? Aqui já está identificada, mas suponhamos que a gente não teria identificação aqui dessas placas, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer para o teste de catalase é pingar uma gotinha na minha lâmina de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Então, antes de qualquer coisa, né, eu preciso de 2 lâminas, porque aqui eu tenho 2 testes diferentes, 2 amostras, né? Então, eu vou precisar de lâmina de microscopia, vou precisar, obviamente, da bactéria já isolada e de um palitinho que vai ser com que eu vou mexer essa amostra e homogeneizar para ver se vai fermentar ou não, né? E o peróxido de hidrogênio, que é o que vai fazer reagir. Lembram lá, se tem catalase,
ele vai converter o peróxido em hidrogênio e água, né? H2O, H2O2, então ele vai liberar o oxigênio, vai borbulhar, vai liberar o oxigênio e, em contrapartida, também forma uma molécula de água. Então, vamos lá para a gente ver como que funciona. Vamos pegar, então, clicar em cima aqui, né? Pegar a amostra, nosso frasquinho de peróxido de hidrogênio. Quando eu clico nele, eu venho aqui, ó, e coloco em uma das minhas lâminas, certo? Eu consigo carregar ele. Venho e pingo ele em cima da minha lâmina, tá? É só clicar em cima da lâmina e ele vai pingar. Beleza? Pinguei o meu peróxido na lâmina. O que eu preciso agora? Vou pegar um palitinho novo, estéreo, certo? E vou pegar uma amostra da minha bactéria que está isolada para que eu consiga fazer esse teste. Professor, de onde que eu pego aqui nessa placa? Lembram lá, a gente falou da outra vez, né? A gente tem que pegar de colônias isoladas, né? Então, se eu vier pegar bem aqui nesse meio, ó, o próprio laboratório vai falar, tipo assim, burro, você não pode pegar aí, ó. Selecione um isolado, uma colônia bacteriana isolada. Ou seja, eu preciso pegar uma que está redondinha, bonitinha, que ela está separada das outras. Então, eu posso pegar daqui, ó? Não posso. Se eu clicar aqui, ele vai me dizer a mesma coisa. Falar assim, olha, não pega daí, porque eu preciso de uma colônia pura. Então, eu vou em alguma dessas redondinhas que estão aqui, ó, na parte de baixo. Mesmo essa aqui que está dupla, ó, se eu clicar em cima dela, ele não vai deixar, tá vendo? Ó, pega uma colônia isolada. Então, eu preciso de uma bactéria que tem uma colônia sozinha. Pode ser essa aqui, qualquer uma, tá? Então, clique em cima da colônia. Cliquei e peguei. Estão vendo lá, ó? A ponta do meu palito tá com um negocinho meio amarelado. O que eu vou fazer agora? Vou lá na minha lâmina, a gente vai clicar aqui nesse caso, né? E vou fazer o quê? Clica e segura em cima dessa bolinha, desse negocinho de água. Por que a gente precisa? Eu preciso clicar, ó, e espalhar essa minha amostra na minha água, no meu peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. E aí, estão vendo que está borbulhando aí a amostra? Ó? Tá aparecendo um monte de bolinha. Ah, no de vocês pode ser que não seja Staphylococcus, né? Pode ser que quando vocês abram aí, vocês vejam alguma outra bactéria. Mas, ó, tá borbulhando. Aí, ele tá me perguntando aqui, ó. O Staphylococcus aureus é catalase positivo ou catalase negativo? O que vocês me diriam? Positivo. Né? Então, ele tem catalase, converteu o peróxido em oxigênio e água, né? E em contrapartida, me dá essas bolinhas todas. Então, eu venho aqui e marco que é positivo. Deixa eu ver se eu marcar que é negativo, o que ele me diz. Olha, tá errado, tenta de novo, né? Então, eu venho aqui positivo. Beleza, fechei o diagnóstico, né? A minha amostra está ainda lá, ó, borbulhando até, né? E aí eu venho e eu posso usar o mesmo palito para a próxima bactéria? Não, obviamente que não, né? Então eu venho aqui no meu frasquinho de descarte de lixo infectante e jogo o meu palitinho aqui dentro. É só clicar em cima do frasco que ele vai jogar lá dentro, tá? Beleza, então a primeira amostra eu sei que é Staphylococcus aureus e que é catalase positivo. Vamos ver Streptococcus. Qual que é a característica dessa bactéria? Vou de novo pegar o meu peróxido de hidrogênio, vou depositar na minha lâmina de microscopia, limpa, de preferência nova, tá? A partir daqui eu venho e pego a minha amostra. Pego um palitinho novo, clico em cima da minha placa de Streptococcus e aí eu vou escolher uma das minhas colônias para eu pegar uma amostrinha. Vamos pegar uma amostra aqui dessa colônia que está isolada, tá? Estão vendo lá que tem uma melequinha amarela na ponta do meu palito, né? Aquilo ali é a minha colônia de bactéria. É óbvio, depois que eu pegar a bactéria, eu não posso sair, né? Brincando, encostar em alguma coisa, senão eu vou contaminar o negócio, né? Mas depois que eu pego ali, eu venho direto e coloco na minha lâmina,
Uma vez aqui eu ponho no meu peróxido de hidrogênio, dou uma mexida, né? E o que aconteceu ali? Nada. Não borbulhou. Streptococcus é catalase positivo ou catalase negativo? Negativo, né? Então eu pronto, fechei meu diagnóstico, consegui diferenciar as duas bactérias, né? Staphylococcus é catalase positivo, Streptococcus é catalase negativo. Vou jogar meu palitinho fora e aí pronto, terminei? Não, eu preciso limpar a bagunça que eu fiz, né? Então, ó, ele me fala aqui, ó, lembre-se de descartar na caixinha, né, as lâminas de vidro nas caixinhas, nos containers, né, de pérfuro cortantes. Então, beleza. Vou sair do laboratório, vou pegar minha lâmina. Opa! Vou pegar minha lâmina e vou jogar aqui dentro do meu descarte, tá? Arrumar a bancada, porque quem chegar vai ter que ver essa bancada limpa. Obviamente, a gente precisa depois limpar essa bancada, porque ela pode ter se contaminado, né? A gente tem que tomar muito cuidado para essas placas ficarem fechadas a maior parte do tempo possível. E uma outra coisa, é indicado que esse teste, né, a manipulação dessas bactérias, seja feita próximo ao fogo, que foi o que eu falei para vocês na aula passada, né? Num bico de Bunsen, próximo a um bico de Bunsen ou a uma lamparina, a gente precisa trabalhar próximo porque isso garante que eu vou ter o mínimo de contaminação ao redor do fogo, tá? Então, sempre que a gente vai trabalhar com bactérias, em especial com colônias puras, igual nós estamos trabalhando aqui, é importante sempre levar em consideração isso, tá? Sempre a gente precisa trabalhar ao redor do fogo. Apesar daqui no laboratório virtual não ter nem um bico de Bunsen, nada disso, é importante que lá, quando a gente for trabalhar no laboratório, a gente estar próximo ao fogo, tá? João, você quer que repete o quê, João? Não, é no finalzinho aí, só como é que faz o descarte aí, ó. O descarte? Na hora de fazer o descarte, você vai clicar em cima da lâmina, João. Ela não vai deixar eu descartar sem fazer nada. Você vai clicar... Então, deixa eu pôr aqui uma bactéria qualquer, só para eu te mostrar. Deixa o menino, Elton. Deixa de encher o saco. Então, ó, João, para descartar o palitinho, eu ponho o meu mouse em cima aqui do descarte desse copinho vermelho aqui com saco amarelo, clico nele, ele vai jogar lá o palitinho, né? Para descartar a lâmina, eu pego a lâmina, clico em cima dela, né? Ó, ela vai ficar grudadinha no meu cursor, ponho ela em cima da caixinha ali quadrada, ó, e clico em cima da caixa. Quando ela ficar, tá vendo que ela fica com um contorninho laranja, ó? Quando ela ficar com esse contorninho laranja, eu clico em cima dela, pronto, joguei a lâmina fora, tá? Quando eu termino tudo, junto tudo, guardo, limpo, né? E pronto. Certo? É um teste bem simples, bem rápido de ser feito e o resultado sai de imediato. Por isso que os testes bioquímicos, eles são tão importantes, né? Eles são baratos, a gente só precisou aqui desse palitinho, da colônia isolada e de água oxigenada, né? Que é o que a gente consegue ter facilmente. E nada mais do que isso. E o resultado sai exatamente na mesma hora. Tá? Eu não preciso incubar, não preciso esperar, não precisa de nenhum equipamento caro, nem nada disso, tá? Entendido o passo a passo do teste da catalase, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não conseguiu fazer? Não entendeu para que serve esse negócio? Ou alguma outra pergunta desse tipo?
Até agora tá de boa? Então tá bom. Então vamos fechar esse laboratório, né, da catalase e vamos abrir o nosso próximo teste. Só lembrando, né, que isso é feito em bateria. Então faço um, faço outro e vou montando cabeça. Então, eu tenho uma catalase positiva com uma oxidase negativa e por aí vai, eu vou juntando o quebra-cabeça, né? Então vamos lá. Biochemical Tests, vamos fazer o teste da coagulase, tá? Só clicar em cima da coagulase, vai abrir a página inicial do teste, certo? Indo lá no nosso PDF de novo, ó, o que acontece? Tem lá falando, ó, a coagulase é uma enzima produzida por Staphylococcus aureus, é exatamente o que está na página inicial lá em inglês, tá? Que converte fibrinogênio, que é solúvel em água, né, no plasma, nesse caso, em fibrina, que é insolúvel, né? Se vocês se lembram lá do processo de coagulação sanguínea, essa conversão de fibrinogênio em fibrina é o que faz com que haja o processo de coagulação sanguínea, né? Naquela cascata de coagulação, esse é um dos processos. Então, por isso é chamada de coagulase, porque ela leva a uma formação de coágulos, tá? É exatamente isso. Então, Staphylococcus aureus faz isso, então ele é coagulase positivo, tá? Mas os outros estafilococos são coagulase negativo. Então, a gente consegue diferenciar Staphylococcus aureus dos outros estafilococos, todos lá que a gente viu. Staphylococcus, qualquer coisa que nós vimos lá, tá? Aqui embaixo também tem o link para quem quiser acessar direto daqui, ó. Esse link aqui vai dar direto lá no laboratório, né? Na aula de coagulase. E aqui embaixo tem o passo a passo todo em português, traduzidinho lá para vocês, tá? Então, vamos lá para o nosso laboratório. Vou clicar aqui em módulo de novo e vou abrir para realizar o teste bioquímico da coagulase. Então, ó, na descrição tem exatamente aquilo que a gente já falou, né, que eu acabei de falar com vocês, certo? E tem o passo a passo também. Se eu quiser vir aqui, ó, eu venho. Primeiro, abre troço. Aqui, ó. Então, a primeira coisa, né? Eu vou colocar um pouquinho de água, né? 2 gotinhas de água lá na minha lâmina. Depois, eu vou pegar uma colônia minha que já está isolada, qualquer que seja a colônia, pego lá uma amostrinha e vou colocar, misturar essa bactéria na minha amostra, né? Aqui está falando, ó, do ladinho aqui, precisa, né, faça uma suspensão semelhante a leite, né, leitose. Então, eu preciso pegar bastante bactéria e a minha lâmina, quando eu espalho a bactéria junto com a água, aquilo ali vai ficar parecendo como se eu tivesse pingado uma gotinha de leite, tá? Então, essa é uma característica importante. Não é para ficar uma suspensão transparente, não é para ter mais água do que bactéria, é para ter muita bactéria ali no meio, tá? Depois, o que a gente vai fazer? Jogar fora aquele palitinho, né, que a gente usou para misturar lá, né? Vou colocar 1 a 2 gotas de plasma de coelho. O que tem no plasma do coelho? Fibrinogênio. E o fibrinogênio é o que vai ser coagulado, é o que vai ser convertido pela coagulase e formar fibrina, né? Que vai formar lá os coágulos todos que a gente vai ver, tá? Depois disso, eu balanço essa lâmina do jeito que está sendo feito aí, ó. Balanço ela bem, né? Para garantir que isso vai estar bem homogeneizado, tá? E, por fim, depois que eu conseguir ler o meu teste, joga essa lâmina no descarte de pérfuro cortante,
Então, basicamente, esse é o passo a passo. Vamos lá para o nosso laboratório, certo? Tá todo mundo comigo? Todo mundo conseguiu chegar nessa página aqui? Conseguiu entrar? Sim, todo mundo? Então tá bom. Se quiserem qualquer coisa aí, vocês me mandam eu parar aí, tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer teste de coagulase. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pingar um pouquinho de água na minha lâmina. Foi lá uma gotinha, né? Foi lá uma gotinha. Depois que eu coloco essa água ali em cima, eu venho e preciso colocar o quê? A minha bactéria. Como é que eu pego a minha bactéria? Pego aqui o meu palitinho, clico em cima da minha placa. Sempre, pessoal, quando a gente for abrir uma placa, tem que tomar muito cuidado para não contaminar a placa, porque às vezes essa placa vai te servir para alguma outra coisa, tá? Então é importante ter bastante cuidado ao manipular isso aqui quando vai abrir, tá? Lembrando, vamos pegar qualquer lugar aqui que tenha bactéria? Não, vamos pegar de um local onde a bactéria ela está isolada. Tá, eu peguei aqui, Joilma, eu nem vi qual foi. Foi a da direita. Já eu olho. Deixa eu pegar aqui a bactéria. Staphylococcus aureus que eu peguei. Tá, Staphylococcus aureus. Tanto faz. Pode ser que o resultado de vocês dê diferente do meu. Só isso, se pegar de placa diferente. Tá? Se pegar de placa diferente, pode ser que o resultado dê diferente do meu, mas sem problema. Então, beleza. Selecionei minha bactéria. Amarelinho lá, bactéria, né? Todo mundo conseguiu pegar a bactéria? Até agora? E aí eu venho aqui, ó, na minha lâmina e vou misturar a minha bactéria com a gotinha de água que eu pus ali, né? Então eu vou clicar em cima da água, vou misturar bem até essa água aqui ficar leitosa, né? E pronto. Tá vendo? Ela ficou um pouco mais esbranquiçadazinha, né? Jogo o meu palito não no pérfuro cortante, jogo aqui no meu lixo biológico, né? Joguei lá o palito. E aí eu venho para a segunda etapa, que é o quê? Eu estou testando a possibilidade dessa bactéria produzir coagulase, e quando ela produz coagulase, ela leva a uma coagulação do plasma. Né? Então, aquele fibrinogênio que estava na forma inativa, solúvel no plasma, ele vai ser coagulado, ou seja, ele vai se transformar numa molécula que é insolúvel em água, certo? Para isso, a gente usa soro de cordeiro, geralmente, tá? Então, é feito um processamento no sangue de animais, né? É esse soro, esse plasma, né? Na verdade, não é um soro, é um plasma do sangue de carneiros, né? De ovinos, ele é retirado. E aqui, então, eu venho, depois que eu já tenho a minha mistura de bactéria lá na água, eu venho com uma gotinha do meu plasma de carneiro, né? E vou pingar em cima da minha lâmina, certo? Pinguei ali o plasma. E qual que é o próximo passo agora? Né? A gente precisa homogeneizar isso. Eu não vou pôr mais nada, nem um palito ali, nada. Eu vou pegar essa lâmina e vou sacudir ela. É só clicar na lâmina e ficar segurando, tá? Por mais ou menos 15 segundos, tá? Então, ó, eu vou ficar balançando ela de um lado para o outro, de um lado para o outro, devagar, né, para o negócio não escorrer tudo. E aí, no final, o que a gente vai observar? A estrutura que é formada ou não dentro dessa gota de água, tá? Então, o que a gente pode observar aqui, ó? Quando esses animais, né, quando essa amostra, quando essa bactéria, ela é coagulase positiva, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem,
Estão vendo que está cheio de ponto branco ali, parecendo que foi pintadinho, né? Tudo isso são coágulos, são espécies de trombos que são formados nesse plasma decorrente da conversão, da ação da coagulase, que converteu o fibrinogênio em fibrina, ou seja, pegou toda aquela proteína que estava ali dissolvida no plasma e fez com que ela se aglutinasse, fez com que ela se coagulasse. E aí, nesse processo, a fibrina ela não é dissolvida em água, então por isso que aparece esse monte de ponto branco, tá? Então, baseado nisso daqui, essa bactéria, ela vai ser, nesse caso aqui, coagulase positiva ou coagulase negativa? Positiva, por causa desse monte de pontinho dessa coagulação. Então, cliquei lá em positivo, né? Então, eu sei que a minha bactéria Staphylococcus aureus, ela é coagulase positiva. Posso pegar minha lâmina e jogar fora lá dentro da caixinha. Joguei. Agora, falta uma amostra ainda, né? Lembrando que isso é feito seriado, para várias amostras ao mesmo tempo. Então, de novo, vou fazer para Staphylococcus epidermidis, né? Lembrando que esse teste é importantíssimo para a diferenciação de espécies de Staphylococcus. Staphylococcus aureus é catalase positiva e as demais são catalase negativa. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso pôr um pouquinho de água para dissolver a minha bactéria, a minha colônia bacteriana, né? Uma vez que eu coloquei lá, eu preciso pegar a minha bactéria, então venho aqui na plaquinha, né? Seleciono a bactéria que eu quero fazer o teste e vou lá misturar na minha aguinha até ela ficar uma água meio leitosa, né? Terminei. Letícia, na verdade, aqui não tem muito necessidade de ser destilada, não. Pode ser água normal, só que estéril, tá? Então, depende muito da sua disponibilidade aí, tá? Em laboratório, na maioria das vezes a gente acaba usando água destilada porque já tem lá, né? E a gente padroniza por usar destilada. Mas se usar outro tipo de água, provavelmente você não vai ter problema, não, tá? Desde que esterilizada. Porque daí, se você tiver alguma contaminação, aí isso pode atrapalhar o teste, tá? Mais alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Então, beleza. Então, eu pego esse palitinho que eu usei, jogo ali fora, né? E vou, então, pingar o meu soro de cordeiro lá na minha placa. Uma vez que eu pinguei isso, eu preciso homogeneizar, clicando em cima da lâmina, né? Aqui, ó, mais ou menos 15 segundos. Eu garanto com que essa lâmina seja bem homogeneizada, né? E que não exista a possibilidade de ficar alguma coisa aí sem misturar direito, né? Lembrando que isso tem que ser feito com cuidado, senão você vai derramar tudo que está ali em cima da lâmina, tá? Em alguns casos também, pessoal, tem muita gente que usa, né, quando vai fazer no laboratório, assim, né, em muita quantidade, tem uma placa, deixa eu ver se eu acho aqui, vou procurar para vocês, só para mostrar. Tem uma placa de vidro bem grandona que ela tem vários quadradinhos, é como se fosse um tabuleiro de xadrez. Placa para... Deixa eu lembrar aqui o nome. Brucelose. Aqui, ó. Tem essas placas aqui que o pessoal também usa para... Oh, caramba. Ó, estão vendo aí? Ela tem vários quadradinhos, né? E você pode fazer, tipo,
o que muita gente faz, né, em laboratório de rotina, né, você pinga a água em vários desses quadradinhos, depois vem com as amostras e pinga, mistura em todas elas, e muitas vezes a gente faz uma linha, depois faz a outra, depois faz a outra, por aí vai, né? E aí depois que eu faço isso, aí eu venho e faço coloco o soro e faço a homogeneização de todo mundo ao mesmo tempo. Então, tipo assim, você pega uma placona, né, bem grandona lá na mão, de vidro, e homogeneiza tudo ao mesmo tempo. Então, acaba ganhando tempo, né, e na rotina isso é muito prático. A gente faz outros testes na veterinária, isso aqui é uma placa muito usada para teste de brucelose, tá? Não mistura, Letícia. Os quadrados, eles são grandes, eu acho que eles devem ter mais ou menos uns 2 a 3 centímetros quadrados, né? E na hora que você mistura, assim, ó, você vê que todo mundo fica misturando ao mesmo tempo e não tem a chance de derramar nem de misturar de um para o outro, não. Se fizer com cuidado, é tranquilo, tá? A gente usa muito isso para brucelose, que o resultado é bem parecido com isso, tá? Entenderam como é que é, pessoal? Cada quadradinho desse a gente põe uma amostra diferente, né, e mistura tudo junto. Pessoal, vocês vão pegar lá só... A placa é assim, ó, mais ou menos o tamanho de uma folha de papel, certo? Imagina uma folha de papel aqui, ó, uma folha A4, é mais ou menos desse tamanho, com vários quadrados, tá? E aí você faz, ó, você trabalha com a folha e homogeneiza tudo ao mesmo tempo. A quantidade é muito pequena, tá? Você vai pingar lá aproximadamente 2 gotas, na verdade, de água, né? Então, 2 gotas de água numa placa dessa não é quase nada, tá? É bem legal. Não, ela tem esses risquinhos que vocês estão vendo aí, ó. Ele é em alto relevo, mas ele não é feito para segurar, não. É só para delimitar mesmo o local, tá? Não precisa. Ela não se mistura, não escorre. Se você fizer, porque o que é feito aqui é feito lentamente, né? Você pega essa lâmina e vai fazendo devagarzinho, só para você homogeneizar, né? Vai fazendo tudo bem devagarzinho, tá? Então acaba que não mistura, não. A chance disso acontecer é muito baixa, tá? A não ser que você esbarre na placa, alguma coisa assim, mas difícil. Eu fiz isso, eu fui estagiário num laboratório de diagnóstico clínico de brucelose e tuberculose. Eu fazia isso muito, nunca me aconteceu de misturar uma amostra com a outra, tá? O que você tem que tomar cuidado é que, imagina, se você for preencher toda essa placa, ó, você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. 9 colunas e 5 linhas. Você vai ter 45 amostras. Até você fazer, se você for fazer a placa tudo junto de uma vez só, quando você chegar no 5 aqui, vai estar tudo seco lá para trás. Então, por isso a gente faz uma linha, faz a leitura, faz outra linha, faz a leitura, e por aí vai, tá? Isso aqui te economiza lâmina e economiza tempo, né? Que você não precisa ficar, faz uma, depois faz outra, depois faz outra, não, você faz tudo junto, né? Ou pelo menos uma boa quantidade ali, e depois mistura tudo ao mesmo tempo, né? E é um vidro, essa placa de vidro, ela é autoclavável, né? Ela pode, é fácil de desinfetar ela, então é bem de boa, tá? Então, em muitos lugares na rotina, onde tem muita amostra para fazer o dia inteiro, isso daqui é bem útil, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, baseado nisso aqui, né, eu tenho que a minha amostra é uma amostra coagulase negativa, ou seja, é uma amostra que não fez ou não converteu, né, o fibrinogênio em fibrina, então não teve coagulação, certo? Então, terminado isso, pego a minha lâmina, descarto lá no lixo e pronto, parabéns, nós completamos o teste de coagulase, tá? Então, o teste de catalase e o teste de coagulase são importantíssimos nesse processo de triagem dessa bactéria, né? Que muitas vezes a gente não sabe qual é a espécie. Aqui a gente sabe porque o laboratório já deu para a gente a placa identificada com o nome da bactéria, né? Mas se a gente não soubesse, e eu tenho
por exemplo, que as duas são Staphylococcus, quando eu faço isso eu já sei, olha, uma é Staphylococcus aureus, a outra eu não sei o que é, mas eu sei que não é aureus, né? Então, esses testes ajudam a gente a ir por exclusão até chegar ao diagnóstico, tá? E apesar da gente ver os testes separadinhos aqui, né, de falar de cada um de forma individualizada, eles vão sendo feitos em baterias e isso é feito assim, em questão de minutos, eu já tenho vários resultados que somando tudo aquilo eu consigo chegar numa bactéria. Então, por exemplo, fiz lá, chegou lá, eu olhei no microscópio pela coloração de gram, vi que são cocos gram-positivos. Pode ser, mas aí o formato a disposição das bactérias não estava muito legal de ver, mas eu vi que era cocos gram-positivos. Beleza, já é um dado. Isolei essa bactéria, fiz catalase. A catalase deu positiva. Opa, é Staphylococcus, não é Streptococcus. Então, já sei que é Staphylococcus. Agora, faço o teste da coagulase, deu positivo, já sei que é Staphylococcus aureus. Pronto, fechei meu diagnóstico, sei qual é a bactéria. E baseado no histórico dessa espécie, eu consigo entender que tipo de antibiótico pode ser usado, né? Eu sei qual a melhor forma de fazer um antibiograma, qual é o melhor meio de cultura se eu quiser manter ela e fazer outros testes, tá? Então, a gente vai afunilando até chegar na nossa bactéria. Bom, então agora, para a gente... Faltam 2 testes, né? Nós fizemos catalase e o teste de coagulase, né? Agora a gente vai fazer, então, oxidase e um teste de Streptococcus, que ele é um teste imunocromatográfico, né? E que é bem importante na diferenciação de Streptococcus do grupo A, tá? Então, para a gente abrir o teste de oxidase, que é o primeiro que a gente vai fazer aqui agora, a gente vem aqui ó, em Biochemical Tests de novo, né? E vem aqui na opção oxidase teste, certo? Quando a gente clica em oxidase teste aqui, vai abrir essa página que está aqui comigo, certo? O que vocês podem ver nessa página? Aqui tem o PDF que está em inglês, que mostra o passo a passo, né? Mas que eu traduzi e disponibilizei para vocês e está aqui, ó. Então, o que está dizendo ali, naquele texto inicial? O teste de oxidase é usado para identificar bactérias que produzem a citocromo C oxidase, que é uma enzima da cadeia de transporte bacteriana de elétrons. E aí tem uma observação aqui. Espera aí, alguém fez uma pergunta. Deixa eu abrir aqui. Aguenta só um pouquinho. Leandro perguntou, professor, uma dúvida. Foi usada a mesma bactéria, a diferença é que um usou o H2O2 e o outro água? Não, olha só. No teste no teste da catalase, né? Provavelmente é o que você está falando, né? No teste da catalase, qual que é a diferença? Aquelas bactérias que fazem metabolismo oxidativo de forma aeróbia, né? Elas produzem catalase, que é uma enzima que destrói os peróxidos que são formados, né? Todos os peróxidos, nesse caso aí, a água oxigenada é o peróxido de hidrogênio, H2O2, né? O que acontece? Lá eu tinha 2 amostras de bactérias, né? Cada uma das bactérias, elas foram feitos testes usando o mesmo reagente. Qual que é o reagente? Peróxido de hidrogênio, H2O2, certo? Por que tem diferença? Por que uma vai fazer bolinha e a outra não vai? Eu acho que essa é a sua dúvida. Se eu peguei a lâmina igual, botei a água, coloquei lá a água, né, misturei tudo, beleza? Por que eu tenho diferença? Porque na hora que eu coloco a bactéria, né, lá e pingo peróxido, aquelas que são catalase positivas, elas vão destruir o peróxido. Nessa destruição do peróxido, ela pega esse H2O2 e transforma em água
H2O, e esse oxigênio que sobra, ela libera. Essa liberação de oxigênio são as bolinhas que fazem, tá? Um exemplo, se você quiser fazer um teste, né? Machucou aí na sua casa, bota lá uma água oxigenada, o que vai acontecer? Psh, vai borbulhar. Por quê? Porque nós produzimos catalase, nós fazemos metabolismo oxidativo, tá? Então, lá foi usado o peróxido para os dois. A diferença é que uma produz catalase, vai fazer aquelas bolinhas, a outra não, tá? Entendido, Leandro? Leandro? Beleza. Então, olha só. Mais alguma dúvida, pessoal, dos testes de catalase e dos testes de... Não sabe diferenciar o que, Daniel? Catalase e oxidase? Calma, a gente vai falar. A catalase, ela tem a função de destruir os peróxidos, certo? Que são formados. Quando eu jogo o peróxido lá dentro da minha amostra, ela vai destruir isso, certo? E por isso vai formar aquela bolinha. No caso, lá é uma enzima, catalase, que está relacionada com estresse oxidativo, tá? O que quer dizer isso? Aquela enzima, ela previne que a bactéria morra por conta da formação desses peróxidos. Isso é catalase, tá? O teste de oxidase, vou ler aqui de novo, é usado para identificar bactérias que produzem uma outra enzima, né? Lá eu tinha a enzima catalase. Aqui, citocromo oxidase, que, ao contrário da catalase, que está relacionada com a destruição, metabolização do peróxido que é produzido na célula, né? Essa daqui, ela participa, né, do transporte de elétrons nas bactérias, tá? Então, baseado nisso, quando tem oxidase, né, quando a bactéria faz metabolismo oxidativo, né, todas as bactérias que são positivas são aeróbias e podem usar o oxigênio como aceitador de elétrons no processo de respiração, certo? Trocando em miúdos, isso não tem nada a ver com o peróxido, certo? O peróxido ficou lá na catalase. Aqui é uma enzima que ela pode participar no transporte de elétrons e, para isso, utilizam o oxigênio para fazer esse transporte de elétron. Então, leva a um processo de oxidação, certo? Nesse processo de oxidação, o que vai acontecer quando acontece, né, para alguns reagentes, quando eu coloco essas bactérias que produzem a citocromoxidase, né, como ela atua nesse processo de transporte de elétrons através do oxigênio, né, ou utilizando oxigênio, isso muda de cor um determinado reagente, tá? É exatamente isso que diz, certo? Que significa o teste da oxidase, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá. Deixa só eu voltar aqui. Então, olha só. Isso não significa que as bactérias, não significa que elas sejam aeróbias estritas. As bactérias negativas para oxidase podem ser anaeróbias, aeróbias ou aeróbias facultativas, certo? Por que isso? Porque não necessariamente ela vai usar a citocromo C oxidase para nesse processo de transferência de elétrons, né? Então ela pode usar outra enzima ou qualquer outro mecanismo que faça esse transporte de elétrons, tá? Então, a citocromo C oxidase, ela faz com que haja transferência, utilização do oxigênio para a transferência de elétrons, e nisso acontece, quando eu coloco ela em contato com o reagente, né, vai acontecer uma reação de oxidação, né? Então, no nosso caso, o que a gente vai ver no teste de oxidase é justamente a alteração de cor do reagente, que antes era transparente e vai ficar de uma outra cor, geralmente roxo, tá?
Então, beleza. Tá aqui todas as informações do que é um teste de oxidase, do que significa isso, né? E aqui embaixo, ó, o passo a passo, né, naquele PDF lá também que eu disponibilizei para vocês, caso alguém tenha problema, né, em ler inglês ou alguma coisa desse tipo, tá? Olha só, então vamos lá. Para entrar no laboratório, a gente vai clicar aqui em Módulo, de novo, né? Então, vou voltar aqui para, às vezes, alguém perdeu, né? Vamos lá, Biochemical Tests, Oxidase Test. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Clicando em cima de oxidase, vai aparecer essa tela que está aberta aqui, a gente vai clicar em cima, em cima desse módulo que está aqui verdinho na tela sublinhado, tá? E aí vai abrir o laboratório. Todo mundo está aqui comigo? Então, beleza, vamos lá. De novo, se eu entrar lá em descrição, vai falar tudo isso que a gente falou, né? Mecanismos, o que é que usa, ó. Aqui está falando o nome do reagente, ó. Essa lâmina seca, né? Dry slide, que é usado para vocês não estão vendo, eu esqueço que vocês não veem minha setinha, né? Mas onde tem aí, ó, componentes, tem mecanismo, componentes, method e interpretation, né? Então, vocês vão lá em componentes, está escrito assim, ó, dry slide with for, isso aqui. Então, essa lâmina seca, né, ou essa dry slide aí, que é um reagente que a gente já compra pronto, né, tem 4 quadrantes isolados, então eu consigo fazer 4 amostras diferentes, e esses quadrantes estão impregnados com tetrametil P, com 0,5 a 1%, de tetrametil P como é que é o nome? Fenilenediamine, né? É um trava-língua quase o nome desse negócio. Mas enfim, tem esse reagente lá na nossa lâmina, tá? Essa lâmina, esse reagente, né? É uma espécie de um negocinho de plástico com um pedaço de papel que está impregnado com essa substância. E o que acontece? Quando eu coloco uma bactéria lá que produz a citocromo C oxidase, né, esse reagente aí, o tetrametil alguma coisa, ele vai ser oxidado. Então, pelo fato dessa bactéria produzir essa citocromoxidase, né, por haver essa utilização e transferência de elétrons, o que vai acontecer? Essa bactéria vai mudar a cor, né, vai oxidar esse reagente e o reagente vai ficar, então, roxo. Né? Então, tudo que ficar roxo é positivo, oxidase positivo, e tudo aquilo que ficar negativo tudo aquilo que ficar sem cor, né, sem mudança de cor, é negativo. Tá? Então, a gente consegue, por exemplo, fazer o diagnóstico de pseudomonas, diagnóstico de bactérias do gênero, da família Enterobacteriaceae, né, que a gente viu, as enterobactérias, que são todas oxidase negativas, né? Enfim, entre as oxidase positivas, a gente falou lá sobre Neisseria, né, que causa gonorreia e causa... fugiu o nome na meningite, né? Enfim, e não vimos pseudomonas, mas pseudomonas também é uma bactéria oportunista e está frequentemente associada a infecções hospitalares, tá? Então, tem toda a descrição aí do teste, bonitinho, e o passo a passo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar, né, e remover com muito cuidado o meu dry slide do pacotinho, né? Então, ele vem lacrado, vem dentro de um potinho, de um pacote, que parece um papel alumínio, né? Para evitar que entre radiação solar, para evitar que entre oxigênio, que entre alguma contaminação, tá? Então, ele é estéril, e é recomendável que a gente tire ele com cuidado dali de dentro com luvas, tá? Então, esse teste aí, ó, ele já vende o pacotinho já pronto, né? Eu não preciso de mais nada
a não ser minha bactéria para testar isso aí. Se vocês olharem, tem 4 quadradinhos, né? O suporte é de plástico e esses 4 quadradinhos são uma espécie de papel embebido com aquele tetrametil lá, que é o composto ativo, tá? Então, a gente vai pegar a nossa bactéria, né? Uma amostra de bactéria já isolada, buscando sempre a bactéria que está isoladinha, né? Uma colônia mais separada possível para a gente fazer isso daí. E depois eu vou colocar, esfregar essa bactéria na lâmina. É praticamente, na dry slide, né? É praticamente instantâneo. Em questão de segundos, a bactéria já consegue mudar a cor do local onde ela foi esfregada ali, tá? Então é muito rápido. Então, ó, de novo, pego lá, então consigo fazer até 4 amostras em cada um desses quadradinhos, né? E o resultado sai na mesma hora, tá? No final, tudo isso vai para o lixo, né? Tanto o palitinho quanto a minha dry slide. Tudo isso vai no mesmo lugar, no mesmo lixo infectante, porque eu coloquei bactérias ali que são patogênicas. Então é preciso tomar cuidado e descartar tanto a dry slide quanto o palitinho no lixo infectante. Tudo bem até aqui? Então vamos fazer o negócio, né? Não, Marco Túlio, o que foi? Qual que é o problema aí? Vamos fazendo aqui, eu vou explicando de novo e qualquer coisa eu respondo vocês aí no que precisarem, tá? Eu vou fazendo aqui já para valer, para vocês irem acompanhando, tá? E fazendo aí junto comigo. Então vamos lá, clique em Start para começar o nosso laboratório, né? nossa análise. Então eu tenho aqui, ó, embaixo aí esse quadradinho branco, né? Que é a minha dry slide, né? A minha lâmina para fazer o teste de oxidase, né? Tem os palitinhos aqui para a gente utilizar, todos eles são novos, estéreis e são descartáveis, né? E 3 amostras para a gente avaliar se elas são ou não oxidase positivo, tá? Então temos aí Burkholderia cenocepácea, tá? Tem, Yuri? Tem várias possibilidades aí, tá? E conforme você vai repetindo, elas vão mudando. Quer ver? Ó, deixa eu mudar o meu aqui, ó. Vou colocar para recomeçar, ó. Viu? Mudaram as minhas bactérias aqui também, tá? Então vai acontecer de ir diferente para vocês, tá? Mas o resultado no final é o que importa. Então, olha só. Eu quero, então eu posso fazer das 3 na mesma plaquinha, né? Então, tenho aqui Neisseria lactamica, Shigella e Serratia. São 3 gêneros diferentes de bactéria. Eu preciso saber se essas bactérias, né? Eu vou partir do pressuposto, se eu estou lá no laboratório, eu vou partir do pressuposto que eu não conheço quais são as bactérias, tá? Então eu vou à cega, eu não tenho o nome da bactéria, talvez uma suspeita, mas não tenho certeza, né? Então vou lá, pego o meu palito, né? Peguei o palitinho lá, vou começar da minha esquerda aqui, vou pegar essa primeira bactéria, escolho uma colônia isolada, de novo, tomando muito cuidado para não contaminar, né? Fazer isso próximo a uma chama, tomar todos os cuidados com asepsia, mãozinha lavada, tá? E tudo mais. E essa dry slide aqui também tem que ter bastante cuidado para não acontecer nenhuma contaminação, para você não danificar ela, porque esses reagentes costumam custar bastante caro, tá? Então eu venho aqui, ó, peguei, né, na ponta do meu palito lá tem uma gosminha amarela, que é a minha bactéria, que eu peguei da primeira placa, né? E venho aqui, ó, clico em cima do meu quadradinho, né? Então eu tenho 4 quadrantes, em cada um desses eu posso usar para uma bactéria diferente, então cada plaquinha dessa, né, pode ser usada para 4 bactérias. E aí o que eu vou fazer? É bem simples, é bem fácil de fazer. E acontece em segundos. Eu venho aqui, ó, vou lá no meu primeiro quadrante, eu clico e fico, né, nesse caso aqui, eu clico e fico arrastando.
Então, ó, eu não preciso arrastar no quadro inteiro, mas aqui, enquanto eu estou explicando, eu vou arrastando para vocês verem, né? E eu vou fazendo isso, ó, passando o meu palito, a minha bactéria, pelo meu papel que está impregnado lá com a minha substância. O que vocês acham que é essa bactéria? Oxidase positiva ou negativa? Negativa, porque não aconteceu alteração na cor dessa colônia que eu botei ali. Então, negativa. Ótimo. Vou aqui no meu lixinho de lixo biológico, descarto o palito e consigo ir fazendo isso para as próximas, para as minhas outras bactérias todas, né? Para as outras amostras. Então, Serratia, eu sei que é oxidase negativa. Agora eu vou ver Shigella. Ó, clico aqui, vou pegar uma bactéria, uma colônia isoladinha, né? Vou lá na minha placa, vou usar o quadrante do lado aqui, ó. Vou esfregar isso aqui também, certo? Esfreguei. O que aconteceu? Mudou de cor? Não. Essa bactéria oxidase, positiva ou negativa? Negativa também. Então, tenho já o diagnóstico de que essas duas primeiras são negativas. Descarto o meu palitinho, né? E aí eu pego um terceiro palito e vou pegar a minha amostra da última placa, da minha última amostra, e colocar lá no meu último quadrante. Ó, espalhei um pouquinho, e agora? Agora é positiva. É exatamente isso que vai acontecer lá nos nossos testes quando for fazer no laboratório, tá? Então é oxidase positiva. Então, baseado nisso, eu cheguei à conclusão. Agora imaginem vocês, né? Vocês estão trabalhando num laboratório de microbiologia clínica, né? E recebem essas 3 amostras sem nenhuma informação. Vocês sabem só que está causando algum problema, né? Mas você isolou a bactéria e não sabe que bactéria é ainda. Talvez, né, pelo tipo de morfologia, você tenha uma suspeita, mas você não sabe. Esse teste aqui, ó, se deu positivo, provavelmente vai ser Pseudomonas ou Neisseria, né? Qualquer uma das espécies de Neisseria, elas vão ser oxidase positivas, elas possuem citocromo oxidase, tá? Então, baseado nesse teste, a gente consegue excluir várias possibilidades, né? Se vocês quiserem fazer aí para outros, ó, tem aqui Proteus, Salmonella, Pseudomonas, vocês também conseguem saber qual é catalase positiva e qual é catalase negativa. Então, se eu vier aqui, ó, fizer para Pseudomonas, ó, deu positivo, né? Se eu venho para Salmonella, vamos. Salmonella é catalase, oxidase, perdão, negativo, né? As Enterobacteriaceae, quase todas elas são oxidase negativo, né? Jogo fora e vou pegar ali para testar essa minha amostra de Proteus, né? Vou passar lá no meu teste, na minha dry slide e vejo que também não reage. Então também é oxidase negativa, tá? Então tem várias placas, tem vários tipos de espécies de bactérias aí, vocês podem ir brincando por várias e várias vezes até vocês conseguirem observar todas, né, ou a maioria delas, e saber quem é positiva, quem é negativa e tudo mais, tá? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Depois que eu terminei, o que eu faço? Eu posso reaproveitar essa plaquinha? Não, ela vai para o lixo também, né? Pego ela aqui e jogo no meu lixo infectante também, tá? Então, eu não posso reaproveitar, ela não vai me servir para nada e também não posso jogar no lixo normal, porque eu coloquei ali dentro bactéria, infectante, certo? Algum questionamento, alguma coisa que vocês não entenderam, que não ficou claro? Beleza? Então vamos.
Então, agora a gente fecha o teste da oxidase e a gente vai falar de um outro teste, que é o teste chamado, né, de strep test, tá? É um teste que serve para diferenciação de tipos de streptococcus, tá? Então, a gente vem aqui, ó, em Biochemical Tests, tá? Independente de onde você estiver aí no laboratório, vem Biochemical Tests e tem aqui, ó, Rapid Strep A Test, tá? Então, teste rápido para Streptococcus do tipo A. Vocês vão clicar aí em cima do Rapid Strep A Test. Todo mundo conseguiu achar aí, não? Conseguiram? Tá todo mundo conseguiu abrir o laboratório? Então, olha só, vou mostrar de novo isso daqui que está traduzido lá no nosso materialzinho, né? Deixa eu baixar aqui. Então, olha só. O kit de teste QuickView, VUI, sei lá como é que chama isso, mais Strep A, é usado para detectar Streptococcus piógenes, que é o Streptococcus presente no grupo A de uma cultura pura ou diretamente de um cotonete na garganta em um imunoensaio de fluxo lateral. Então, esse teste é um imunoensaio. A gente já vai comentar sobre como que isso funciona, tá? Então, é um teste imunocromatográfico muito utilizado para o diagnóstico desses streptococcus do grupo A, né, em especial para a identificação de streptococcus piógenes. Por quê? Se vocês se lembram, lá atrás, quando a gente falou de streptococcus, qual que é a característica de streptococcus piógenes, né? Ou qual que é a característica do grupo A de streptococcus? Se vocês se lembram, a gente falou sobre questões. Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui para ajudar, para iluminar a cabeça de vocês. Lembram dos tipos de hemólise que nós tínhamos nos diferentes tipos de streptococcus? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tinha uma foto bem bonita, não sei cadê ela. Espera aí, deixa eu abrir ela grandona aqui para vocês verem. Ó, então olha só. E Letícia, então eu copiei errado o link na hora de fazer o coisa para vocês. Mas entra lá, entra naquele link da primeira página, na home, e você vem aqui, ó, Biochemical Test, Rapid Strep A Test. Tá? Entra pelo link da primeira página lá do PDF. É esse aqui, ó. Esse aqui que está aqui no final, ó. Para acessar a página inicial, acesse o link e tal. E aí depois, você vem aqui, ó. Biochemical Tests, Rapid Strep A Test. Tá? Deu certo aí? Aí vai abrir essa página aqui. Vai tentando aí. Qualquer coisa, daqui a pouco a gente conversa de novo. Então, olha só, o que eu queria mostrar para vocês era isso, ó. Lembram dos tipos de hemólise que nós tínhamos, né? Por nada. Então, nós tínhamos hemólise, alfa-hemólise, beta-hemólise e gama-hemólise ou não hemolítico, né? Então, alfa-hemólise é quando tem uma hemólise muito mais ou menos, né? Onde há a formação de um pigmento escurecido, é o que a gente chama de hemólise incompleta, né? Então, o ferro presente nas hemácias, como elas são parcialmente destruídas só, vai haver uma oxidação e vai acontecer uma mudança
de coloração do meio de cultura, né? Porque esse meio de cultura tem sangue, né? Tem hemácia. Então, acontece uma hemólise parcial, que é o que a gente chama de alfa-hemólise, né? E está representado nessa placa aí do canto superior direito de vocês, né? De Streptococcus pneumoniae, que causa alfa-hemólise. O tipo não hemolítico, que é gama-hemólise, né, não tem hemólise nenhuma, ou seja, o Streptococcus ele não consegue causar a lise das hemácias, ele não produz nenhuma toxina, né, nem nada que vai causar a lise da hemácia. E o tipo beta-hemólise, que é o que está exemplificado embaixo, do lado esquerdo de vocês aí, né, Streptococcus pyogenes, causa esse tipo de hemólise, que é o que a gente chama também de hemólise total. O que é uma hemólise total? A bactéria libera toxinas e causa a destruição total e acaba utilizando no seu metabolismo, né, as hemácias que estão dissolvidas no meio. Por isso, o meio que era todo vermelho por conta da coloração das hemácias, ele acaba ficando um pouco mais pálido ou amarelado, porque essas bactérias vão mesmo usando tudo que tem ali de hemácia. Na opinião de vocês, qual delas é a mais patogênica? A beta-hemólise, ou as beta-hemolíticas, né? Que causam hemólise total. Porque essas bactérias elas conseguem ser muito mais invasivas e elas vão levar a uma destruição tecidual importante, tá? Então, naquele grupo A, está lá dentro Streptococcus pyogenes, que é uma das mais patogênicas do grupo dos Streptococcus, tá? Está relacionado com as principais infecções, as amidalites, né, infecções de garganta, está relacionado com produção de abscessos pelo corpo inteiro, está relacionado com alguns casos de meningite, por exemplo, né? Enfim, é uma bactéria que ela causa, e pode causar, né, na verdade, um estrago bem generalizado. Então, a gente precisa de posse, né, da informação, se é do grupo A ou não, eu já consigo saber se é uma bactéria que é muito patogênica ou se ela não é muito patogênica, e eu consigo saber por onde eu ataco, tá? Então, por isso, esse teste, ele acaba sendo feito bastante, né, na rotina, porque ele ajuda a saber se eu tenho, ou se eu parto para tratar para Streptococcus pyogenes ou não, né? O importante é que essa bactéria, além dela ser mais patogênica, ela frequentemente ela está associada com resistência bacteriana, tá? Então, se eu sei que é Streptococcus pyogenes, talvez eu precise lançar mão de algum antibiótico um pouco mais importante, né? Um pouco mais eficaz, tá? Mas apesar de que é importante a gente fazer o antibiograma para todo mundo. Então, basicamente, é por isso que a gente faz o strep test. E como eu falei, ele é um teste bioquímico, mas ele leva em consideração condições imunológicas, ou seja, ele é um ensaio imunocromatográfico, tá? É muito semelhante para meninas que já fizeram teste de gravidez aí, né? É muito semelhante a um teste de gravidez. O princípio é exatamente o mesmo, tá? Então a gente vai ver como é que funciona isso agora. Eu separei aqui, cadê? Aqui, ó. Eu separei aqui para vocês um exemplo, né, um passo a passo, só para vocês tentarem entender um pouco do que se trata, tá? Então, olha só. Nesse teste, nós precisamos de 2 reagentes, além, obviamente, da nossa bactéria, né, da nossa amostra, e também da fitinha ou, né, da placa que vai ser o que vai fazer o resultado, tá? O que acontece? Como é um teste, um ensaio imunocromatográfico, né, ele tem condições, né, o resultado do teste ele envolve ligação de antígeno com anticorpo, certo?
Lembra, pode ser utilizado como associação, né? Até porque Piógenes está relacionado com grande quantidade de febre. Mas, na verdade, esse piogenes, né? Esse nome Piógenes, ele vem de pio de pus, né? E genes de produção de pus. Então, é uma bactéria que leva a uma produção de grande quantidade de pus. Por isso, Piógenes. Pio vem de pus e o gene vem de gerar, né? Uma bactéria que gera grande quantidade de pus, tá? Beleza, Jocely? Apesar de dar para associar, né? Porque dá febre, mas enfim, não é por causa disso o nome Piógenes, tá? Então, olha só, é um teste, um ensaio imunocromatográfico. Beleza. O que é um ensaio imunocromatográfico? Ele requer ligação antígeno-anticorpo. Qual que é o princípio, então, da técnica? A minha bactéria é o meu antígeno, certo? A minha amostra é o meu antígeno. E o anticorpo, ele já está lá pregado na fitinha. No caso aqui, né, que eu estou mostrando para vocês nessa figura, a fitinha. No caso do nosso teste ali, é uma placa, tá? Então, o que acontece? Já vem de fábrica, eu compro a placa, né, onde tem um papel absorvente, um papel filtro, e nele já tem o anticorpo grudado. Nesse anticorpo tem um cromóforo. O que acontece? Quando acontecer uma ligação do anticorpo que está lá na placa, ou nesse caso aqui na fitinha, né, com o antígeno, que é o que eu vou colocar da minha amostra, uma vez que eles se ligam, esse cromóforo que está no anticorpo, ele vai mudar de cor. E aí, quando isso muda de cor, o que acontece? Eu tenho o desenvolvimento de uma fitinha, tá? Então, se eu olhar aí mais direito, tem lá um positivo e um negativo, né? Tem uma linha que é controle, se é positivo ou negativo, não interessa, ela vai ficar colorida, né? E temos linhas que são a do teste. Se coloriu, é porque o anticorpo teve uma ligação com o antígeno e mudou de cor aquele lugarzinho ali que tem o anticorpo, tá? Então, só tem anticorpo com corante no lugarzinho daquela fitinha lá, né? Meninas que já fizeram teste de gravidez sabem o que eu tô falando, né? Então, na hora que você testa lá, uma fitinha vai ficar colorida, que é a linha do controle. Se ela não ficar colorida, o teste pode jogar fora, que não presta, né? Mas se ela ficou colorida, aí eu preciso esperar outra fitinha. Se ela ficar colorida, positivo, parabéns, você está grávida, né? Se não ficar colorida, não está grávida. É o mesmo exemplo, é o mesmo princípio que a gente tem aqui, tá? Em função disso, por ser um teste imunocromatográfico, ou seja, por a gente não precisar da bactéria em si viva, eu só preciso de pedaços da bactéria, né? O que acontece? Aqui, a gente não precisa obrigatoriamente de uma colônia pura. Eu posso simplesmente pegar lá no meu paciente, fazer um swab, colocar lá, né, fazer um swab da garganta, por exemplo, e já fazer o teste, tá? Então, eu não preciso da bactéria viva, eu não preciso da colônia isolada. Eu preciso que tenha bactéria naquela minha amostra, tá? Por quê? Eu não preciso dela viva, eu vou explicar daqui a pouco direitinho como é que esse processo funciona, mas o que a gente vai fazer num primeiro momento é um processo de extração da amostra, né? Então, se tem bactéria lá no meu esfregaço, é óbvio, vai ter Streptococcus, mas vai ter um monte de outras coisas. Só que o anticorpo que está na fitinha, que está na minha placa, ele vai ser específico para Streptococcus pyogenes, que é Streptococcus do grupo A. Por isso que é chamado Strep-A teste, porque ele detecta Streptococcus exatamente, né, do grupo A, tá? Então, o que é feito? A gente tem dois reagentes, né, que já vem padrão no teste, né, eles enviam junto com a placa, e a gente mistura esses dois reagentes, eles não vêm misturado antes, porque senão um acaba inativando o efeito do outro, tá? Eles não podem ser misturados e armazenados com antecedência, então eu preciso manter os dois separados e só junto na hora de fazer o teste, né? Vou lá, pingo algumas gotinhas, no nosso caso ali vocês vão ver são 4 gotas, né? Pingo algumas gotinhas lá no meu tubo, misturo isso bem, né? E venho com a minha amostra. Pode ser uma amostra
de placa já isolada, pode ser de no nosso caso aqui, a gente vai usar um swab, né? Fazer um swab da garganta e a gente vai olhar lá, tá? A partir daí eu ponho esse swab dentro do frasco, misturo ali para fazer, né, homogeneização e para extrair a amostra, né? E a partir daí eu tenho a condição de usar isso para fazer o meu teste, tá? Então é um teste imunocromatográfico. Vamos lá para o nosso laboratório, que é capaz que vocês entendem melhor, tá? Então, ó, vou clicar aqui em módulo e vou abrir o laboratório, certo? Todo mundo abriu o laboratório? Beleza. Ó, pessoal, eu vou explicando aqui e qualquer coisa, se vocês quiserem, eu volto e explico de novo, tá? Se alguma coisa não ficou claro aí, vocês podem me parar na hora que vocês quiserem. Então, olha só, tem aqui a descrição do teste, né? A descrição do teste também está aqui, ó, em português, lá naquele PDF. Cadê? É mesmo, Letícia, tá aqui, ó. É o teste de oxidase. É no copia e cola doido da vida aí, eu não percebi que passou batido. Então, ó, o kit, né, a gente vai usar esse teste aqui de uma marca X, tem de várias marcas, vários modelos, modelo de fita, modelo de placa, a gente vai usar aqui o modelo de placa, tá? Que é o que o laboratório fornece aqui pra gente. Então, ele é usado para detectar Streptococcus pyogenes do grupo A, de uma cultura pura ou diretamente de um cotonete na garganta, em um imunoensaio do fluxo. Ah, eu já mostrei isso para vocês, né? A gente já falou sobre isso. Então, olha só. Placa de o quê? Não entendi, Daniela. CCD? O que é CCD? Não entendi o que é CCD, não. Não sei o que é CCD, Daniela. Não, pelo menos não estou lembrado. Ah, sim, sim. É semelhante a uma cromatografia. Exatamente. Tá? Porque daí o reagente vai se espalhando e é exatamente, né, a mesma coisa. Exatamente assim, o mecanismo é o mesmo. Tá? É porque é tanta sigla, né? Então, olha só, aqui tem os métodos, tudo em português para vocês também bonitinho, para vocês fazerem lá o teste para diagnóstico de Streptococcus do grupo A. Então, vamos abrir ali, né? E aqui, ó. Aqui está falando para vocês como interpretar, né? Então, olha só. A fita, as linhas verticais e horizontais é o que vão dar para a gente o resultado, né? Se aparecerem só linhas horizontais e não aparecer um sinal de mais, a linha vertical não ser formada é porque é negativo. Se formar uma cruzinha, é porque é positivo, tá? Tem tudo lá como que vocês vão avaliar isso depois. Beleza. Vamos abrir aqui os passos para a gente entender. Então, eu vou clicar aqui no primeiro passo, né? Não sei por que não está abrindo os videozinhos. Enfim, vamos fazendo lá, eu vou mostrando para vocês. Os videozinhos não estão abrindo aqui. Não está abrindo. Talvez deve ser porque não tenha, né? Mas, enfim, vamos fazendo aqui. Ó, tô no laboratório virtual. Beleza. Tô lá no meu laboratório, lembrando que com o máximo de asepsia possível, né? Aqui não tem necessidade de eu trabalhar próximo ao fogo, posso trabalhar numa bancada normal, desde que eu tenha um cuidado, né, com a contaminação, né? Enfim, que eu tome cuidado usando EPI, usando máscara, né? Tenha lavado mãozinha antes e lave depois, né? E aí o teste me dá algumas coisas, alguns reagentes que já vêm no teste, né? Aqui do meu lado, ó, eu tenho os swabs que foram passados na garganta lá do paciente. Eu não sei
que bactéria é, não sei se o paciente estava ou não estava com infecção de garganta, eu só sei que são suave de garganta, tá? Então, guardadinhos ali dentro do pacote. Aqui eu tenho a nossa placa, né, que tem o papelzinho filtro lá impregnado, né, com os nossos anticorpos, né, que vão fazer a reação com a minha amostra de bactéria, né? Um tubinho de plástico com uma tampa, um conta-gotas, isso também vem no teste, é fornecido pelo teste, tá? Tudo isso aqui, pessoal, é descartável, tá? Então, um tubinho aqui, aqui tem outra placa de reserva aí no lado direito, né? 2 reagentes, um reagente A e um reagente B, né? Que são buffers, que são reagentes que vão fazer a extração da minha bactéria, né? Que são tampões, né, que vão estabilizar a minha reação, certo? E aí eu tenho o lixo infectante aqui do lado, né? Tudo isso é descartável, a gente vai jogar no lixo depois. Então, olha só que bonitinha essa placa, né? Ela tem um buraco ali, ó, na parte vermelha, que é só um suporte para segurar meu tubo, para eu não ter perigo desse tubo cair aqui ficando em pé sozinho, né? Então, a primeira coisa, a gente vai pegar esse tubo, ele é estéreo, ele é novo, limpinho, e vou colocar ele aqui em cima da minha placa. Então, vou clicar aqui, ó, vou colocar ele lá dentro daquele buraquinho. Esse é o primeiro passo, tá? Porque se eu deixar esse tubinho em cima da bancada, ele vai tombar. A chance que tem de tombar isso é alta, né? Quem trabalha em laboratório sabe. Se tem chance de alguma coisa dar errado, provavelmente vai dar. Lei de Murphy trabalha pra caramba dentro de um laboratório, né? Então, a primeira coisa, ponho lá o meu tubinho na minha placa. Até aqui, beleza? Conseguiram botar o tubinho aí? Uma coisa que é importante é que sempre a gente precisa olhar o rótulo e as instruções do fabricante. Por quê? Às vezes, a quantidade de reagente que eu vou colocar em um ou em outro teste pode mudar. Então, é sempre bom eu levar em consideração o que o fabricante está me recomendando, né? Quantas gotas ele quer que pinga de cada coisa, para eu não fazer cagada, né? Mesmo que o teste seja aparentemente o mesmo, eu posso ter diferenças entre fabricantes, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, volumes, quantidade de gotas e etc., isso pode ser muito variável, tá? Então, beleza, li lá na instrução do meu fabricante, né? Vocês leram aí na instrução que eu passei para vocês já em português, né? Então, eu vou primeiro pingar o meu reagente A. Clico aqui no reagente e vou pingar 4 gotinhas do meu reagente A dentro do tubo. Então, 2, 3, 4 gotinhas. Beleza. Pinguei meu reagente A, eu vou pingar o reagente B. Vocês vão ver que esse reagente vai mudar de cor, ó. Ele vai ficar verdinho, né? Isso é normal. Os dois reagentes eles vão reagir entre si, né? E pronto. Eu tenho a minha base formada, certo? O que eu vou fazer a partir disso? Os reagentes já estão colocados aqui na minha placa, né? Agora eu preciso botar a minha amostra. A minha amostra de bactéria, seja de uma amostra de bactéria isolada, ou seja de um suave, que é o que a gente fez aqui, um suave de garganta, tá? Vou escolher aleatoriamente aqui qualquer um dos dois, eu não sei o que tem neles, né? Vou pegar esse da direita. O que a gente vai fazer? Eu preciso colocar esse suave dentro do tubo e dar uma homogeneizada com o suave para que a minha amostra seja espalhada aqui dentro e que esse reagente faça o efeito na minha bactéria, tá? Então eu vou, ó, quando eu clico aqui no tubo, ó, vocês vão ver que ele vai ficar mexendo lá, vai mexer por mais ou menos 1 minuto, né? Aqui é quase igual ao programa da Ana Maria Braga, né? O site ele acelera para a gente esses minutos que a gente tem que esperar, né? Terminei de mexer, de homogeneizar bem ali por 1 minuto, o que eu vou fazer? Eu vou
tirar esse meu suave daqui de dentro e vou esfregar ele contra a parede. Então, se vocês clicarem no tubo, vocês vão ver que isso vai ser feito, né? Cliquei no tubo primeira vez, ele homogeneizou, né? Na segunda vez que eu clicar aqui, ó, ele vai escorrer o suave para tirar o excesso de líquido, tá? Martúlio, eu vou fazer outra amostra, daí se ainda assim não ficar claro, eu repito, tá? Terminei com esse suave, o que eu vou fazer com ele? Vou jogar fora. Então, vou lá no meu lixo infectante, jogo o meu suave fora e pronto. A minha amostra já está pronta para ser usada. Como que eu faço? Aqui, ó, ele me dá essa tampinha de conta-gotas aqui, ó. Estão vendo? Eu clico em cima dessa tampinha de conta-gotas e levo ela para tampar o meu tubo, ó. Vou tampar o tubo aqui e eu vou pegar essa minha amostra que já tem bactéria. Estão vendo esse buraco aqui, ó? Esse buraco grandão é onde estava o tubo, né? Dentro dessa linha vermelha. Eu vou buscar essa linhazinha, essa bolinha aqui, ó, nessa parte branca, que tem esse símbolozinho da minha amostra sendo pingada, ó. E está desenhado aí 2 gotas. Então, eu vou pingar aqui quantas gotas? 2. Então, pinguei lá, ó. Clico uma vez, vai pingar uma gota. Clico outra vez, vai pingar outra gota. Então, pinguei as 2 gotinhas. O que eu faço com esse meu tubo? Reaproveito? Não, jogo fora, porque isso é descartável. Jogo fora no lixo infectante, porque além de eu provavelmente ter bactérias aqui, eu posso, né, esses reagentes, eles podem ser tóxicos. Então, para evitar qualquer problema, a gente descarta no lixo infectante. E daí eu vou pegar a minha placa, deixo ela incubando lá por 5 minutos e eu vou ver o desenvolvimento das minhas linhazinhas todas lá, né? Então, olha só. Terminou. Beleza. Oh, porcaria. Então, ó, olhando aqui para o lado, ó, eu tenho nesse quadradinho mais da esquerda é um controle, tá? Então, sempre que eu tiver, sempre nesse teste, essa linha azul da esquerda e essa linha vermelha que está no meio aí, ó, nesse quadradinho no meio, essas 2 linhas elas têm que obrigatoriamente aparecer em todos os testes. No caso dos 2 quadradinhos da esquerda que vocês têm. No quadrado da direita é o que indica o resultado do meu teste. Até então, os outros 2 da esquerda, eles são só controle. Ou seja, para saber se o meu teste está funcionando ou não. Certo? Todas as linhas ficaram, nos quadradinhos da esquerda, ficaram formadas. Então, quer dizer, uma na vertical e outra na horizontal. Quer dizer que o meu teste está funcionando. Ótimo. Mas no quadradão grande, que é esse que está no meio, que vocês estão vendo que tem só uma linha na horizontal, esse é onde eu olho para ver o meu teste, para ver o resultado do meu teste. Tá? Então, se forma só uma linha azul na horizontal, quer dizer que o meu teste é negativo. Se no quadrado grande, da direita aí, o mais da direita, se nesse quadrado grande tivesse formado uma linha horizontal azul e uma linha vertical vermelha, diria que o meu teste era positivo. Certo? Se no seu quadrado grande apareceu a linha vermelha na vertical, quer dizer o que, Letícia? Que o seu teste que a sua amostra é positiva. Ou seja, trata-se, né, desse suave que você coletou, trata-se de um Streptococcus pyogenes, do grupo A. Certo? Então, no meu caso, o meu teste aqui, ele foi um teste que deu negativo. Certo? Porque não formou uma linha na vertical. Vou fazer a outra, né, porque pode ser que de alguns de vocês tenha dado exatamente igual ao meu, para a gente ver como é que é um positivo, né? Essa placa eu uso para mais alguma coisa? Não, anoto lá o resultado e lixo infectante também, tá? Pego um novo kitzinho do teste, pego o meu tubo novo, ponho lá em cima da minha plaquinha, né? Um tubo novo de plástico que vem no kit,
tá, pessoal? Não vou reutilizar isso, isso é descartável. Até porque eu tenho chance de acontecer contaminação, tá? E aí eu dou um falso positivo, um falso negativo, então dá ruim, né? Então eu tenho aqui, ó, se vocês estão vendo aí do lado, ó, onde ficou pretinho aí, já deu que a minha primeira amostra é Streptococcus negativo, né? Então tá lá explicando direitinho. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso reagente A de novo. Quantas gotas? 4 gotinhas. Então, 2, 3, 4. Vai continuar transparente. Eu vou pingar lá o meu segundo reagente, né? O meu buffer 2. Mais 4 gotinhas. O negócio vai mudar de cor, né? Os dois reagentes vão fazer com que isso fique verde, né? E pronto. Venho aqui. E agora, o que eu faço? Pego lá o meu suave e olha só, foi aqui que o Marco Túlio disse que tinha tido dúvida, né? Então eu pego lá, ó, pego o meu frasco, vamos supor que essa minha garrafa aqui seja o frasco com a minha amostra lá, os meus buffers, né? A amostra, na verdade, está no cotonetezinho, no suave, né? Vamos supor que esse meu destaca-texto aqui seja o meu suave, ó. Então, o que vai acontecer? Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho a minha amostra lá, que eu quero fazer a homogeneização, né? Então, eu vou colocar esse meu cotonete, esse meu suave dentro do frasco e vou mexer aquilo ali por alguns segundos, em torno de 1 minuto e pouco, né? Por quê? Nesse meu suave, nesse meu cotonete, tem bactéria. Foi um cotonete, suave de garganta, provavelmente de alguém que está com infecção de garganta, tá? Então, quando eu faço esse movimento de homogeneização, eu acabo permitindo com que as bactérias que estavam no suave se diluam nesse meu reagente, né? E esses reagentes, né, que já vem uma bateria de um monte de reagente, tampões e tudo mais, ele causa a lise da bactéria, ele vai lá e rompe a bactéria para expor o antígeno, né? Por quê? Os antígenos nada mais são que pedaços de proteína, na maior parte das vezes, né? Então, quando eu faço isso de misturar, eu exponho a bactéria se rompe e libera os antígenos que vão ser, durante o processo, né, de se juntarem a um anticorpo, né, que vai fazer com que haja aquela reação de corpo, né? Então, ó, eu pego o meu suave, coloco lá dentro do frasco, misturo isso para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Na hora de tirar, eu pressiono o meu suave na boca do tubo para tirar o excesso de líquido, senão eu vou levar um monte de coisa, tá? Que reagente, Marco Túlio? Não entendi sua pergunta. Que eu misturei? Reagente A e B, aqueles que estavam lá. Deixa eu mostrar para você aí de novo. Então, ó, cliquei aqui para tirar, né, o excesso, joguei fora. Esses reagentes aqui, Marco Túlio, ó, o roxinho A e o verdinho B. Foi esse que eu coloquei lá dentro do tubo. Tá? Primeiro o reagente A, que é o roxo, 4 gotinhas dele. Depois o reagente B, 4 gotinhas dele. Certo? Era isso que você perguntou? E isso, você vai botar 4 gotinhas de um e de outro. Exatamente. Foi o que eu fiz ali agorinha, tá? Então eu misturo, ponho lá 4 gotinhas do primeiro, depois 4 gotinhas do segundo, para depois pôr minha amostra. Tá? Vou misturando tudo dentro desse tubo. E a partir daí, eu tenho já, dentro desse tubinho, a minha amostra já pronta, né? E também tenho a minha amostra, né, da bactéria e já rompida ali, bonitinha para ser usada. Venho aqui, ponho minha tampinha de conta-gotas, que eu preciso de 2 gotinhas apenas, e vou colocar isso aqui, ó, dentro do local de dispensar amostra. Então, eu vou lá, ponho uma gota, né, são 2 gotas que a gente põe aqui, ponho 2 gotas, jogo o meu frasquinho fora de novo, certo? Vou olhar espero lá 5 minutos, até que a minha placa
me dê o resultado, né? Então, aqui a gente vai ter... Olho para os dois quadradinhos da minha esquerda, o pequenininho e o outro intermediário. Os dois estão, né, os dois quadradinhos aqui, estão preenchidos, quer dizer que o meu teste é válido, deu certo, os meus controles funcionaram, né? E no quadrado maior, eu tenho uma linhazinha azul na horizontal e uma linha na vertical, que é vermelha. Isso me diz que é positiva, tá? Então, nesse caso, essa bactéria aqui provavelmente é uma bactéria do grupo A, né, um Streptococcus do grupo A. Provavelmente Streptococcus pyogenes.